A epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 8, a partir do verso 18, nos falam a respeito da liberdade que nós temos em Cristo para, diante das dificuldades desta vida, dos problemas desta vida, não termos nenhum desânimo, nenhuma frustração. O apóstolo Paulo, nesse verso 18, ele fala sobre os gemidos da criação. Diz o texto: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Nessa porção, o apóstolo Paulo fala dos gemidos da criação. Quando Deus concluiu sua criação, viu que era boa. Em Gênesis capítulo 1, verso 31, fala sobre isso. Tudo que Deus fez era bom. Hoje, porém, a criação geme. Há sofrimento, há morte, dor, todos decorrentes do pecado de Adão. Não é culpa da criação. É importante observar as palavras que Paulo utiliza para descrever a situação da criação. Ele fala no verso 18, lido, sobre o sofrimento. Ele vai falar sobre a vaidade, no verso 20. Ele fala sobre o cativeiro, no verso 21, também da corrupção, servidão, corrupção, nos versos 21. E ele vai falar no verso 22 a respeito das angústias. No entanto, tais gemidos não são em vão. Paulo os compara a uma mulher em trabalho de parto. A dor está presente, mas terminará quando a criança nascer. Um dia também a criação será liberta e deixará de gemer para se tornar gloriosa. O cristão não se concentra nos sofrimentos de hoje. Isso, prezado ouvinte, é o que nós temos que fazer. Mas nós temos que olhar para frente, para a glória do amanhã. Como diz o verso 18, na sua parte final, diz: não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo, ele também fala em sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, verso 15 a 18, ele diz assim: porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O cativeiro doloroso de hoje se transformará na liberdade gloriosa do dia de amanhã. Essa é a promessa que nós encontramos, essa grande esperança que nós encontramos com relação a essa situação dos gemidos da criação. Em seguinte, nesse texto do capítulo 8 de Romanos, Paulo vai nos falar dos gemidos dos cristãos. No verso 23 ele diz, não só ela, isto é, a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. O motivo pelo qual gememos é o fato de termos experimentado as primícias do Espírito. Quando o Espírito Santo nos convence que somos pecadores e estamos na presença do Deus maravilhoso, nós temos essa percepção da presença de Deus nas nossas vidas. Isso nos dá um antegozo da glória vindoura. Assim como a nação de Israel, quando estava caminhando no deserto, ela provou as primícias da terra de Canaã. Quando os espias voltaram e contaram, relataram o que tinham visto naquela terra prometida. A palavra de Deus nos diz, a partir do capítulo 13 de Números, verso 23, relata a respeito disso e diz, depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. Então nós vemos que a descrição que fizeram foi algo muito maravilhoso. Diz ainda, e caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Também nós, cristãos, provamos as bênçãos do céu por intermédio do ministério do Espírito. Isso desperta em nós o desejo de ver o Senhor, de receber um novo corpo e de viver com Ele e de lhe servir para sempre. Aguardamos a adoção, que é a redenção do corpo, quando Cristo voltar. Este é o ponto culminante de adoção que acontece no momento da conversão, quando o Espírito de adoção nos insere na família de Deus, como filhos adultos. Quando Cristo voltar, participaremos da plenitude da sua herança. Enquanto isso, devemos aguardar com esperança, como diz no verso 24, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? O melhor ainda está por vir. O cristão não se frustra ao ver e experimentar o sofrimento
e a dor neste mundo. Sabemos que o sofrimento é temporário e um dia dará lugar à glória eterna. E ainda nesse texto de Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo trata que um outro gemido, terceiro gemido, que é o gemido do Espírito Santo. No verso 26 ele diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus se preocupa com as provações de seu povo. O Senhor Jesus, quando ministrava aqui na terra, ele gemeu ao ver o pecado, aquilo que o pecado trazia para a humanidade. Nós lemos no episódio da morte de Lázaro, que o Senhor Jesus chorou diante das circunstâncias que envolvem a humanidade. Hoje, o Espírito Santo continua a gemer conosco e sente o peso das nossas fraquezas e sofrimentos. Mas o Espírito não se atém a gemer, ele ora por nós, por meio desses gemidos, a fim de que sejamos conduzidos para a vontade de Deus. Nem sempre sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós, para que vivamos dentro da vontade de Deus, apesar dos sofrimentos. O Espírito Santo de Deus nos assiste em nossas fraquezas. Então o cristão não precisa desanimar em momentos de sofrimento, em momentos de provação, pois sabe que Deus tem trabalhado no mundo e que o Senhor tem um plano perfeito para as nossas vidas. Seu plano tem dois objetivos: o nosso bem e a sua glória. No final, ele nos tornará semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. O melhor de tudo, porém, é saber que o seu plano, ele será bem sucedido. Por isso, prezado ouvinte, talvez você passa no momento por alguma aflição, mas tenha bom ânimo. O Senhor Jesus Cristo, ele está ao seu lado e a sua vontade é fazer com que você tenha um crescimento espiritual. Como diz aqui o texto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o momento maior em que um cristão pode alcançar neste mundo a imagem de seu Filho, a feitura de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que a palavra de Deus penetre no seu coração e, apesar de lutas, de sofrimento, você deve olhar para a glória que em nós há de ser revelada um dia. Que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado na presença de Deus. Senhor, que pessoas que estejam gemendo, Senhor, por algum motivo,
que a vida apresenta possam ser consoladas pelo Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos mostram a grande esperança que temos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esses momentos de deserto, de dor, possam fazer com que nós sejamos mais semelhantes à imagem do Senhor Jesus Cristo, que quando veio a este mundo também teve momentos de muito sofrimento. Ajuda o teu povo a entender isso e mostra, Senhor, a visão da esperança de um dia, Senhor, estarmos na tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém.